ó pecador. Assim dizia o nosso saudoso Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores. Viveu no século passado e pregava dessa forma. Às vezes no sermão ele assustava falando essa palavra, ó pecador. O que você acha que você é? Paulo já dizia assim lá em 1 Timóteo 1,15. Vamos ler o que Paulo nos diz hoje? Fiel é a palavra digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Assim dizia o nosso apóstolo Paulo, que foi inspirado para escrever as cartas. Aí me lembra, eu ouço muito o nosso pregador Paul Washer, ainda vivo, pregando em todo o Reino Unido, Estados Unidos, veio no Brasil 3 vezes e é um excelente pregador da palavra de Deus, não tem papas na língua, fala com firmeza. E uma das suas pregações em relação à depravação total do homem, Paul Washer se deparou com um ouvinte da palavra dele que não concordou com essas palavras de forma nenhuma e confrontou Paul Washer da seguinte forma. Ele falou: Paul Washer, pastor, eu não concordo quando você diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e fora estão da presença de Deus. Paul Washer disse para ele: meu amado, meu querido irmão, eu não preguei isso. Você citou exatamente o que estava escrito na palavra de Deus. E eu não interpretei isso, eu li a palavra. Quem interpretou foi você, e você interpretou corretamente. Mesmo assim, ele se negligenciando a aceitar com humildade a posição que a pessoa digna, para ser digna de ser salva, tem que se achar. Ele continuou no seu confronto com Paul Washer. Aí começou o papo foi se alongando após o sermão. Aí o Paul Washer perguntou para ele: já que você é bom, você acha que algum dia, ele disse assim, para você qual o maior mandamento? O irmão pensou um pouquinho e respondeu para ele: ao meu entender, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu corpo, alma, entendimento e coração. Paul Washer perguntou para ele: então, a contrário senso, o maior pecado então deve ser, provavelmente, de acordo com esse versículo aí, com essas afirmações do primeiro grande mandamento, é você não amar a Deus com toda a tua alma, força, coração e entendimento. Ele concordou com o Paul Washer, e Paul Washer fez a seguinte pergunta para ele: meu jovem, você, algum dia na sua vida, você já amou a Deus como Ele deve e precisa ser amado com toda a sua alma, corpo, coração e entendimento? Paul Washer viu aquele silêncio exigido por raciocínio daquele homem, e Paul Washer pensou assim: agora eu peguei ele. Se ele disser que sempre amou Deus nesse ponto, ele é um blasfemo, porque a Bíblia diz que todos nós pecamos, e se dissermos que não temos pecado, a nós mentimos e em nós não há verdade. Então ele pensou e respondeu: não, pastor, eu nunca consegui amar a Deus a tal nível que pudesse ser afirmado que eu fiz da forma com que Deus merece. Então, amados, pecador eu e você somos. Outro dia eu vi a minha cachorra passando perto, pensei: quem é mais pecador, eu ou a minha cachorra? Eu analisei, pensei de uma forma bem sucinta, com bastante bom senso. Eu falei: quando esse cachorro aborreceu meu Deus?
quando ela deu motivos para aborrecer o arquiteto do universo. Então, irmãos, é para pensar isso aí. A minha cachorra é menos pecador do que eu. É para pensar. Continuando esse raciocínio, o que você acha que você é? Será que se você acha digno, bom o suficiente, será que você serve para ser salvo? Vamos ver, vamos deixar a palavra de Deus falar aqui. Marcos 2,17, Jesus diz assim: eu não vim para os doentes, aliás, eu não vim para os bons, para os sãos, eu vim para os doentes, exatamente para esses doentes espirituais, os que necessitam. Só que tem uma grande diferença. Um requisito para Deus te salvar, Deus te acolher, te perdoar, te curar, é uma palavra chamada humildade. É muito forte essas coisas. Em outras palavras, se você não se acha fraco, incapaz de seguir a lei totalmente, você se acha incapaz, você serve para ser salvo. Do contrário, você não servirá para ser salvo. De acordo com todas as passagens lidas e o raciocínio óbvio e lógico, então, continuando, eu passei a analisar, lendo Mateus, Marcos, Lucas e João, é visível e entendível duas diferentes formas de Cristo abordar as pessoas que chegam até Ele. Tem alguns exemplos aqui que vai clareando a mente, a gente vai entendendo com muita facilidade o comportamento, a posição de humildade que o ouvinte a ser abordado por Cristo deve estar. Por exemplo, tinha o fariseu e o publicano. Isso já é uma parábola que lá em Mateus é contado, lá em Mateus 18, de 9 a 17, conta-nos essa parábola, Jesus falando: 2 homens subiam ao templo de Jerusalém, o local onde era para levar os dízimos, e esse templo não existe mais hoje ainda, portanto não tem esse local para levar os dízimos, as orações, local físico, não existe mais esse local. Então a palavra diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um orava assim, em voz alta, chamando, esse a Bíblia o chama de fariseu. O fariseu orava assim: Senhor, muito obrigado porque eu cumpro a lei, porque eu consigo seguir os seus mandamentos, que eu trago as minhas ofertas, os meus dízimos corretamente, que eu não sou igual a esse publicano que está aqui do meu lado, pecador. Muito obrigado, Senhor, porque eu sou assim, eu te conheço e eu estou próximo de ti. Aí a parábola continua dizendo que tinha esse publicano lá atrás, de cabeça baixa, nem ousava levantar a sua cabeça, e de voz baixa, batendo no peito, como se flagelando, reconhecendo-se ser pecador, ele dizia: Senhor, perdoa-me, pois eu não sou digno de estar na tua presença, não sou digno de ser recebido por ti, devido aos pecados. Eu sou fraco, incapaz de seguir os teus mandamentos da forma que tu mereces, Senhor. Pai, perdoa-me, perdoa este miserável e imerecedor pecador. Irmãos, a palavra de Deus diz que este voltou para casa justificado, e não aquele que se dizia o tal. Percebe, irmãos, a diferença de humildade para uma arrogância contraposta do outro lado? As diferentes formas de Jesus absorver, isso é só uma parábola. Agora vamos ler casos verídicos da palavra de Deus. Quem representava o fariseu e quem representava o publicano? Lá em Romanos 3,10 diz assim: não há um justo sequer, nenhum, irmãos. E que Deus diz na Bíblia também, que Deus olhou lá de cima, não viu um justo sequer, nenhum que possa bater no peito e se dizer merecedor, cumpridor da lei. Então vemos a mulher samaritana,
que com sua humildade, reconhecendo-se ser errante, ser prostituta, amante de vários homens, só o fato dela confessar isso para Cristo, sem aquela arrogância desse fariseu, Jesus a abraçou, a recepcionou, a perdoou e demonstrou ali a salvação eterna vindo para essa pessoa. Outro exemplo que representa o publicano lá em Mateus também, lá em Mateus de subnome Zaqueu. Zaqueu, a Bíblia nos diz que ele era cobrador de impostos, e os cobradores de impostos dessa época tinha a mania de furtar nas cobranças dos impostos uma parte do dinheiro das pessoas humildes, e com isso eles eram muito odiados, e tendo-os como à vista das pessoas como pecadores. Então o Zaqueu, aqui conta dos que representa o publicano. Por quê? Zaqueu, embora tinha noção e ouvido falar de Jesus, ele ainda não o conhecia de perto. Então conta-nos a Bíblia que vinha Jesus com a multidão caminhando, e Zaqueu, vendo a multidão de longe, sabia que ali vinha Cristo, ali vinha Jesus, ali vinha o Salvador. Ele, por se reconhecer de baixa estatura, a estatura física, ele visualizou e raciocinou que na frente teria uma árvore, e que ele pensou que se ele subisse na árvore, ele poderia ao menos, no mínimo, enxergar Jesus daquela árvore. Então assim ele fez, foi à frente, subiu na árvore e ficou aguardando com que a multidão passasse naquele local, e ali ele veria Jesus. Desta forma, Jesus, sabendo de todas as coisas, quando passou próximo à árvore, ele avistou Zaqueu na árvore, e ele avistou ali, irmãos, um homem que se reconhecia pecador, necessitado de um Salvador, reconhecia sua estatura pequena, que ele precisava de um degrau da fé, precisava subir em algo, a fé em Cristo Jesus, para que Cristo o recepcionasse, o recebesse bem. E Zaqueu lá de cima, olhando, fitando os olhos em Jesus, como sabe de todas as coisas, virou, olhou, e surpreendendo todos que estavam ali, até mesmo os discípulos, Jesus disse: Zaqueu, desce depressa aqui. E aí os discípulos, Senhor, aquele é cobrador de impostos, é pecador, não dá ideia, Senhor. Barrei na câmera. Aí os discípulos tentando repreender Jesus, não entendendo que ali tinha amor verdadeiro, sem egoísmo. E Jesus impressionou mais os discípulos, dizendo: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar em tua casa. Ali, a abordagem de Jesus, diferenciada em relação a quem é arrogante, é claro e visível. E os discípulos, ainda não concordando, foram todos para a casa desse Zaqueu, e Zaqueu, de antemão, já foi logo falando: Senhor, se tem defraudado alguém, ou seja, furtado, roubado alguém, eis que restituirei 4 vezes mais. E aí chega a palavra final de Jesus. Esse foi recepcionado como o publicano, e nada mais, nada menos que as palavras salvadoras de Jesus foram essas: hoje chegou salvação a esta casa. Isso aí é um exemplo lindo de como a parábola do publicano e do fariseu, que esse aqui representa exatamente o publicano, não o fariseu. Conta-nos lá em Mateus 19, de 16 a 30, o jovem rico. Esse aqui vai representar o fariseu, as diferentes formas de abordagem de Jesus a quem ele recepciona, se é humilde ou arrogante. Então, conta-nos lá em Mateus 19 que havia um homem rico que, quando chegou a Cristo, ele já de cara abordou Cristo assim: mestre, bom mestre. Aí Jesus logo respondeu: por que me chamas de bom,
se bom só tem um que está nos céus. Diretamente ali, o jovem rico não entendeu a maior dica da humanidade, a maior dica que esse homem recebeu da vida. Só que a falta de humildade, falta abrir os olhos da fé e enxergar o que Cristo quer conosco. Jesus, irmãos, era bom, porque ele era Deus, só que ali, ele, na forma humana, ele tinha que dar o exemplo de humildade. Aquele que abandonou o resplendor da sua glória para se fazer homem e pagar os nossos pecados que ele não cometeu. Então, irmãos, esse jovem rico não entendeu a dica, então ele continuou na sua arrogância. Mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Logo em seguida, aí, Jesus, visualizando a falta de humildade, arrogância, prepotência daquele homem, não podia ajudar. Esse não serve para ser salvo, esse não serve para ter a recepção do publicano. Então Jesus não podendo nada fazê-lo, falou: cumpra a lei. Ele falou: que lei? Ele falou: não matarás, não furtar, não adulterar, não dirás falso testemunho. E ele, na sua hipocrisia, falou: mas Senhor, tenho feito tudo isso desde a minha mocidade. Aí Jesus, continuando na mesma abordagem, não podia fazer nada por ele. Aquele homem, na sua cara de pau, na sua cara mais deslavada do mundo, mentindo para aquele que sabe tudo, para aquele que criou os céus e a terra, para aquele que sabe tudo que sai da nossa boca antes de chegar ao nosso pensamento. Aí Jesus não pôde fazer mais nada. Ele disse: já que você segue os mandamentos, só tem uma coisa a te falar: vai e vende tudo que tu... Não, primeiro Jesus falou assim: só te falta uma coisa. E nesse momento ele deve ter pensado assim: bom, já que eu consegui impressionar a multidão aqui, enganar até Jesus, ele está acreditando mesmo que eu estou conseguindo ser fiel, Jesus deve me mandar falar uma coisinha, de repente doar uma comida para os pobres, doar um dízimo, ou um pouco mais do que o dízimo. Opa, vou tirar de letra, vai ser fácil eu conseguir passar dessa parte. Fala: Senhor, manda a última aí, que eu vou fechar com chave de ouro agora. Aí Jesus, conhecendo o amor dele ao dinheiro, falou: vai, vende tudo que tu tens e terás um tesouro nos céus. Ali a Bíblia diz que esse homem, de cabeça baixa, muito triste, foi embora para o seu caminho. Irmãos, que diferente seria o contexto se esse jovem rico se reconhecesse já de cara, lá no início, pecador, e viesse de cabeça baixa. Como Jesus ia recepcioná-lo de forma totalmente diferenciada. Muitos pregam isso aqui dizendo que você tem que se largar de tudo, seus bens materiais, para adquirir salvação eterna. Não. A atitude desse homem representava, ele queria comprar a salvação. A salvação não se vende, a salvação é por um preço altíssimo. Ela representa uma vida, mas não a sua vida, a minha vida pecaminosa. Essa vida, se a gente morresse na cruz, a gente ia ficar morto lá para sempre. Não ia morrer, pagar os pecados, mas não ia ficar 0 a 0, não ganharíamos nada em prol disso. O preço para a salvação é a vida de um homem que foi maior do que toda a humanidade, todos os homens juntos. O preço da salvação é impagável para nós. Somente teve um que pôde pagar, que foi Cristo. Essa é a vida, é o preço que se compra a salvação, a vida de Cristo. E esse homem não entendeu que a salvação estava ali diante dele, na frente dele. Bastava ele abaixar a cabeça e se reconhecer pecador. Ou se ele se convertesse na hora que Jesus mandou ele: vai, vende tudo que tu tens e terás um tesouro nos céus. Se esse homem virasse as costas e desse 3 passos em direção a essa atitude, na minha visão, eu creio que Jesus falaria assim: não vás onde você está querendo ir, porque o que importa é a tua conversão, a tua intenção. Você já está salvo com o que você está querendo e pensando fazer. Mas a arrogância tem-se essa abordagem de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, a pessoa que se sente arrogante, que se sente que as suas obras são capazes de te levar ao céu,
tem uma coisa para te falar, um recadinho aqui. A glória é somente a Ele, a Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. E baseado nessa afirmação, eu estava lendo lá em Apocalipse 5. Apocalipse 5. Apocalipse 5 tem a letra ao qual nós vamos contar quando chegarmos ao céu. E a letra diz assim: você sabia que temos a letra do hino que será cantado no céu? Vê se um arrogante, alguém que se sente, pode cantar essa letra aqui. Vê, vamos lá. Fica em Mateus 5, começa no versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhes os selos, porque fostes morto, e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povos e nações. E para nosso Deus constituístes reino e sacerdotes, povo e nação, e reinarão sobre a terra. E ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número eram de milhões e milhões de milhares, e proclamavam em grande voz: digno és o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Aí, irmãos, o arrogante, que na mente dele, ele vai chegar lá, ele está pensando que todo mundo cantando esse hino. Imagine esse arrogante cantando: digno sou, porque eu fui bom, segui as minhas obras, cumpri tudo e vim aqui porque mereço, eu sou bom tal, Deus me deve a salvação. Que ignorância, que pensamento horrível. Então, irmãos, a humildade faz a grande diferença de como Cristo vai te receber. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém para todos.